reações químicas que ocorrem durante a lixiviação do ouro. Você já se questionou sobre a importância de conhecer as reações químicas envolvidas na lixiviação do ouro? Em primeiro lugar, entender essas reações nos permite otimizar os processos de extração. Ao conhecermos as condições ideais, os reagentes adequados e as etapas envolvidas nas reações, podemos alcançar uma recuperação mais eficiente dos metais preciosos. Isso significa maximizar o aproveitamento dos recursos e minimizar as perdas, tornando todo o processo muito mais eficaz. Além disso, a segurança é uma preocupação primordial ao lidar com substâncias químicas. Compreender as reações químicas envolvidas na lixiviação do ouro nos permite garantir a segurança do profissional e do ambiente de trabalho. Saber quais reagentes utilizar, os produtos gerados e os possíveis efeitos colaterais nos ajuda a adotar as precauções necessárias e a utilizar os equipamentos de proteção adequados. Outra vantagem de conhecer essas reações é a habilidade de solucionar problemas. Caso ocorram resultados indesejados ou falhas nos processos de extração, o conhecimento das reações nos permite realizar uma análise precisa. Com base nessa análise, podemos identificar as possíveis causas dos problemas e implementar as soluções adequadas, otimizando todo o processo de lixiviação. Por fim, o entendimento das reações químicas abre caminho para o desenvolvimento de novas técnicas e abordagens na extração e recuperação de ouro. A partir dos princípios químicos, podemos explorar diferentes métodos, reagentes e condições para aprimorar os processos existentes ou criar estratégias inovadoras de extração mais eficientes e sustentáveis. Com todo esse conhecimento, estaremos preparados para avançar no fascinante mundo da recuperação dos metais preciosos. Bem, o que nós vamos aprender nessa aula com relação à lixiviação do ouro? Nós vamos aprender solubilização por dois meios, por água régia e por solução de cianeto. E nós vamos aprender a precipitação ou a cementação desse metal solubilizado, que é o metal do nosso interesse. Então nós vamos ver a precipitação química por redução e vamos ver também a cementação. Então, primeiro de tudo, vamos falar da solubilização por água régia. O que nós vamos ter aqui? Então, nós vamos precisar do ouro, nós vamos precisar do ácido nítrico, nós vamos precisar do ácido clorídrico. Então, tudo que está aqui antes desta setinha, nós chamamos de reagente. Quais serão os reagentes, então? Ouro metálico, ácido nítrico e ácido clorídrico. Quais serão os produtos desta reação? Nós vamos ter um cloreto áurico, nós vamos ter monóxido de nitrogênio e nós vamos ter água. Existe aquilo que nós chamamos de balanceamento da equação. Então aqui nós temos uma equação balanceada, ou seja, para cada átomo de ouro, eu vou precisar de uma molécula de ácido nítrico e 4 moléculas de ácido clorídrico. Eu vou formar aqui uma molécula de cloreto áurico, uma molécula de óxido de nitrogênio e 2 moléculas de água. Então nós temos como reagentes um átomo de ouro, uma molécula de ácido nítrico e 4 moléculas de ácido clorídrico. Como produto, ou seja, como resultado, nós vamos ter uma molécula de tetracloreto de ouro, cloreto áurico, e uma molécula de óxido nítrico, que é o NO, e 2 moléculas de água. Então esta é a solubilização do ouro por água régia. E depois o que vai nos interessar, então, é aqui o tetracloreto de ouro. Agora nós vamos ver a solubilização por cianetação. No caso, nós vamos usar o cianeto de sódio. E como isso acontece? Nós vamos precisar, então, do ouro metálico, nós vamos precisar do cianeto de sódio, nós vamos precisar do oxigênio e nós vamos precisar da água. Então, como a reação acontece? Para 4 átomos de ouro, eu preciso de 8 moléculas de cianeto de sódio, de uma molécula de oxigênio e de 2 moléculas de água. Então, eu tenho aqui como reagente 4 átomos de ouro, 8 moléculas de cianeto de sódio, uma molécula de oxigênio, que é o O2, e 2 moléculas de água. Esses são os reagentes. Como resultado, ou como produto, eu vou ter aqui, então, 4 moléculas de tetracianoaurato de sódio, mas vamos chamar isso de cianeto de ouro. Então eu teria 4 moléculas, de tetracianoaurato de sódio e 4 moléculas de hidróxido de sódio, ou a mesma soda cáustica. Então está aqui, como produto, 4 moléculas de tetracianoaurato de sódio e 4 moléculas de hidróxido de sódio. Havendo essa solubilização, precisa depois haver então a precipitação ou a cementação.
tá? Nós vamos estudar, então, as reações químicas envolvidas na precipitação ou na cementação. Precipitação química por redução com sulfito de sódio. Então, aqui nós vamos usar o sulfito de sódio. Pode ser o bisulfito de sódio ou metabisulfito de sódio. Um esclarecimento. O ouro precipitado, a partir dessa reação, é um ouro metálico. Não é cloreto, como todo mundo chama, né? Cloreto de ouro, precipitão cloreto. Não, precipita-se ouro metálico. Nós temos aqui, então, 3 moléculas de sulfito de sódio, 2 moléculas de cloreto de ouro, que é o tetracloreto áurico, e 3 moléculas de água. Como produtos, nós vamos ter 2 átomos de ouro, nós vamos ter 3 moléculas de sulfato de sódio e nós vamos ter 8 moléculas de ácido clorídrico. Quando fazemos a precipitação química por redução com sulfito de sódio, é essa a equação química que nós temos e são essas as reações que ocorrem. Bom, agora nós vamos falar de cementação. Eu posso cementar tanto o cloreto de ouro que está na solução de água régia, como posso também cementar o cianeto de ouro que está em solução de cianeto. E o que é a cementação? Nós já vimos isso em aulas anteriores. Sugiro que vocês revejam essa aula. Se você está iniciando agora, você reveja todas as aulas anteriores, que são deste curso de Química Básica, na recuperação dos metais preciosos. Reveja todas as aulas na sequência, como elas foram produzidas, porque elas seguem uma sequência lógica. Eu uso uma ferramenta chamada mapa mental para planejar as aulas. Então ela tem uma fundamentação científica para isso. Isso facilita muito o aprendizado. O que é a cementação? A cementação é quando você recupera um metal que está solubilizado, que está numa solução, fazendo uma troca, fornecendo para essa solução um outro metal. Esse metal que você fornece, ele vai então fornecer os elétrons que o metal que está oxidado na solução precisa para voltar à sua forma metálica. É isso que acontece. Então, a cementação de solução de água régia com adição de ferro. Normalmente esse ferro a gente adiciona esponjas de aço, pode ser o Bombril, mas pode ser chapa de ferro, pode, enfim, qualquer sucata que tenha ferro. A reação entre o tetracloreto de ouro, né, HAUCl4, e o ferro resulta na redução do ouro e na oxidação do ferro. Então, o que acontece? Reduz-se o ouro que está precisando de alguns elétrons, ele passa a ter os elétrons que ele precisa, voltando então à sua forma metálica, e oxida o ferro. E o ferro perde esses elétrons e vai para a solução. A equação química para essa reação é a seguinte. Nós vamos precisar de 2 moléculas do cloreto de ouro, nós vamos precisar de 3 átomos de ferro para obter aqui 2 átomos de ouro, 2 moléculas de ácido clorídrico e 3 moléculas de cloreto de ferro. Então, nós, só repetindo, como reagente, nós tivemos 2 moléculas de ácido tetracloreto áurico e tivemos 3 átomos de ferro. Como produto, nós temos aqui 2 átomos de ouro, 2 moléculas de ácido clorídrico e 3 moléculas de cloreto de ferro. Nessa reação, o ferro atua como agente redutor, doando elétrons para o tetracloreto de ouro. O ouro é reduzido da forma complexa, HAUCl4, para sua forma metálica, AU. O ferro, por sua vez, é oxidado do estado metálico para o íon férrico FeCl3. Agora nós vamos falar da cementação do ouro contido em solução de cianeto. Vamos falar de 2 maneiras, com zinco, com adição de zinco, ou com adição de alumínio. Com adição de zinco, nós temos aqui então o cianeto de ouro, nós vamos precisar também do hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, nós vamos precisar do zinco e teremos então este resultado. Então nós precisamos de 2 moléculas de cianeto de ouro, 4 moléculas de hidróxido de sódio e 1 átomo de zinco, para obtermos então 2 átomos de ouro e 1 molécula de tetracianozincoato de sódio e 4 moléculas de hidróxido de sódio. Então nós temos como reagentes 2 moléculas de dicianoaurato de sódio, 4 moléculas de hidróxido de sódio e 1 átomo de zinco. Como produto, nós vamos ter 2 átomos de ouro, 1 molécula de tetracianozincoato de sódio e 4 moléculas de hidróxido de sódio. Agora nós vamos falar aqui da cementação com alumínio. Cementação do ouro solubilizado em solução de cianeto, né? Ou cianeto de ouro. Então nós vamos precisar de 1 molécula de dicianoaurato de sódio, 1 molécula de hidróxido de sódio e 1 átomo de alumínio. Vai resultar em 1 átomo de ouro
em uma molécula de dicianoaluminato de sódio e uma molécula de hidróxido de sódio. Então está aqui, como reagente, uma molécula de dicianoato de sódio, uma molécula de hidróxido de sódio e um átomo de alumínio. Como produto, um átomo de ouro, uma molécula de dicianoaluminato de sódio e uma molécula de hidróxido de sódio.